Hoje eu vou elaborar os conceitos de subconectividade e superconectividade que foram introduzidos no quinto episódio da série, ok? Em que a gente discutiu a conectividade funcional. Então é o seguinte, esse episódio tem tudo a ver com o termo conectividade cerebral no título da série, certo? Então, a gente vai examinar o tema com o cuidado que ele merece, tá? E adquirir o embasamento conceitual apropriado, tá ok? E, bom, como sempre, a gente vai no passo a passo, respirando, que tudo vai se encaixando no curso da explicação, tá? Em seguida ao embasamento que a gente vai estabelecer, eu quero ilustrar o assunto com os resultados de dois estudos, tá? Um de 22 e outro de 18, 2022 2018. Ambos muito bem feitos e extremamente instrutivos. Ok? Esses resultados comunicam aspectos novos do conhecimento sobre TEA e TDAH que, além de novos, são muito úteis. Ok? Então, vem comigo e seja feliz. É o seguinte, ó. O número de estudos sobre a conectividade funcional do TEA e TDAH aumentou muito nos últimos 20 anos. Muito, tá? Isso aumentou as descobertas sobre os diversos tipos de tarefas cerebrais, tá? E também o conhecimento com respeito às áreas do cérebro, tá? E também técnicas de avaliação, tá? Que foram evoluindo junto com as descobertas e o conhecimento. Tá? Então, em resumo, a maioria das descobertas deixam bastante claro que o TEA e o TDAH são transtornos onde múltiplas redes neurais são alteradas, em comparação ao desenvolvimento típico, certo? E essa arquitetura alterada das redes é caracterizada pela subconectividade de longo alcance associada à superconectividade de curto alcance, que são encontradas em intensidades variadas em diversas áreas do cérebro. Então, a subconectividade cortical, quer dizer, a diminuição da conectividade cortical, tem sido relatada em vários estudos sobre TEA e TDAH, usando vários tipos de tarefas cognitivas e sociais. Quer dizer, tarefa exigindo processamento de imagens visuais, de linguagem, da memória funcional, das emoções, tá? Solução de problemas. Todo esse processamento, tá? Foi usado para testar exigências, né, das tarefas que foram usadas. Tá? Processamento da inibição de resposta a estímulos, da atenção visual e espacial, processamento global, movimento global e movimento biológico, de controle cognitivo. Tudo isso está ligado a uma diminuição da conectividade em casos de transtornos do neurodesenvolvimento. Ok? Mas vê que as evidências de subconectividade no cérebro transtornado, tá, também foram amplamente relatadas na ausência de tarefa cognitiva. Quer dizer, em estado de repouso, livre de tarefas. Isso, obviamente, cria uma coerência biológica no pensamento científico que explica os sintomas TEA e TDAH a partir de redes neurais alteradas. Porque você tem coisas envolvendo tarefas e coisas envolvendo repouso. Tá? E ainda tem o seguinte, olha, o comprometimento da conectividade de longa distância
tá? É corroborado por estudos que mostram padrões anormais de crescimento de massa branca nos primeiros anos de vida em crianças com TEA e TDAH e ainda mostram a redução da integridade da massa branca mais tarde na vida dessas crianças. Tá? Então, essa é a amarração do que a gente sabe hoje sobre a subconectividade. Né? Então, como referência, imagina que no cérebro típico, a conectividade de longa distância é proeminente nas áreas do cérebro que operam processos cognitivos de ordem superior. Quer dizer, a atenção, a memória e a linguagem são bons exemplos disso. Tá? Agora, apesar da preponderância de descobertas de subconectividade, tá? Conectividade diminuída, na literatura ser significativa, tem uma preponderância, mas também tem vários relatos da conectividade cortical aumentada, ou seja, superconectividade. Então, por exemplo, a superconectividade foi encontrada em regiões occipitais, frontais, temporais, na amígdala e no giro, ao redor do hipocampo, o parahipocampal. Tá? Então, superconectividade nessas regiões foi encontrada em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Tá? E vários estudos com imagens de ressonância magnética funcional têm confirmado todas essas informações, ok? Agora, em particular, a Althea, tá? A gente nota que a superconectividade foi encontrada em circuitos integrando o córtex temporal, que fica na periferia do cérebro, e o tálamo, que fica no centro do cérebro. Tá? Isso confirma descobertas anteriores, desde 2013, de redes superconectadas, integrando estruturas corticais e subcorticais, em caso de TEA. Ok? Então, em resumo, o problema aqui é que essa superconectividade resulta em ruído no sistema, não em eficiência, tá? Porque a eficiência cerebral vem do equilíbrio distributivo das informações que transitam no cérebro, que fazem o fluxo do sistema cerebral sem atropelar ou obstruir o fluxo, certo? Essa é a eficiência, senão vira ruído. Tá? Então, em síntese, a maneira apropriada de caracterizar as anormalidades das conexões TEA e TDAH é em termos de conectividade interrompida, porque é isso que causa o desequilíbrio no processo de integração de dados no cérebro, que fica materializado em redes neurais desequilibradas. Então, analogamente, imagina que um cérebro típico, tá, seria como um planeta formado majoritariamente por continentes. Tá? Enquanto que o cérebro TEA e TDAH seria majoritariamente formado por ilhas e arquipélagos. Tá? Então, é um cenário com uma logística cerebral comprometida. Tá? E que explica todo um leque de sintomas. Ok? Agora, em particular ao processamento das emoções, tá? Vamos ilustrar o assunto mais a fundo com esse estudo recente, tá? De 2022, que é muito esclarecedor. Tá? O estudo usou a magnetoencefalografia para investigar a conectividade funcional do cérebro inteiro, tá? Em 258 crianças, durante a exibição de imagens com caras felizes, rostos felizes e caras zangadas. Então, a gente parte daqui, tá? 258 crianças. Bom,
Aqui a gente tem grupos com TEA, com TDAH e com o desenvolvimento típico, para determinar possíveis diferenças no processamento de emoções felizes e zangadas. E olha só o que eles descobriram. Primeiro, em ambas as emoções, feliz e zangado, o estudo encontrou uma conectividade funcional reduzida na banda de frequências beta no grupo TEA. Então, olha o que acontece aqui. Então, na banda beta, tá, teve uma redução na frequência beta da conectividade funcional em comparação ao desenvolvimento típico e ainda uma redução adicional de conectividade no grupo TDAH em comparação aos grupos TEA e típico. Então vamos entender melhor. Para situar a interpretação disso aí, pensa que a banda de frequências beta é a banda de ondas cerebrais entre 13 e 30 Hz. Quer dizer, ondas que oscilam entre 13 e 30 vezes por segundo, tá? Que ocorre quando a gente está no estado de vigília, de alerta, fazendo alguma tarefa, dirigindo um carro, fazendo compra, fazendo lição de casa, tá? Então, além de frequências beta, tá, a interação da emoção dos grupos também foi avaliada no bando de frequências gama. Então, aqui a gente tem embaixo, quer dizer, as ondas cerebrais de alta frequência e baixa amplitude entre 30 e 100 Hz, que estão associadas a estados de alta atividade cerebral, concentração intensa, aprendizado rápido e processamento de informações complexas. Tá? Então, a importância das ondas gama na discussão da conectividade cerebral de longo alcance é imensa, porque essas ondas são responsáveis por conectar a atividade de regiões cerebrais distantes, certo? E aqui houve uma maior conectividade com caras felizes em comparação a caras zangadas nos quadros típico e TDAH, enquanto que o padrão oposto foi observado no grupo TEA. Ou seja, as crianças com autismo exibiram uma conectividade gama maior com as caras zangadas. Olha só que descoberta inusitada. Então, basicamente, isso quer dizer que as crianças autistas interpretam a expressão zangada com mais integridade do que a expressão feliz. Entendeu? Então, é a aptidão à integridade da interpretação. Teve uma resposta maior com a cara zangada. Então, isso com certeza está associado a dificuldades emocionais do quadro autista que a gente viu no episódio sobre a anatomia do transtorno, certo? Onde as anormalidades estruturais do autista são acentuadas nas regiões cerebrais que processam as emoções. Ok? Mas ainda tem o seguinte, olha, o estudo identificou 2 subgrupos distintos. O TND, transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, TEA e TDAH de um lado, e o desenvolvimento típico do outro. Tá? E nesse contexto, foi observado que as anormalidades de redes cerebrais específicas estão altamente correlacionadas com a gravidade de sintomas específicos. Então,
veja que é o seguinte, por exemplo, na banda de frequência beta, a força da conectividade funcional foi negativamente correlacionada com a dificuldade de atenção. Tá? Ou seja, quanto mais fraca a conectividade, maior a dificuldade de atenção, certo? Enquanto isso, olha, na banda de frequências gama, a força da conectividade funcional para caras felizes foi correlacionada positivamente com o comportamento adaptativo, que são as habilidades que a gente usa no dia a dia, tá? E negativamente correlacionada para caras zangadas. Quer dizer, existe aqui uma associação entre as habilidades e a emoção de caras felizes, certo? Então, é o seguinte, agora vamos mudar o ângulo da câmera e falar sobre a variação de redes cerebrais em estado de repouso. A gente viu caras felizes, né, como é que essa tarefa afeta. Né? Agora vamos ver como é que faz uma avaliação de redes cerebrais em estado de repouso, porque isso é uma forma muito poderosa de entender a base neurológica de vários transtornos, tá? Especialmente no caso do neurodesenvolvimento, porque as imagens de ressonância magnética em estado de repouso têm informações sobre o estado padrão do cérebro. E aí a gente tem um contexto padrão para avaliar a conectividade funcional com mais objetividade, tá? Então é o seguinte, esse estudo aqui, ó, registrou a diferença na conectividade funcional entre o grupo de 74 indivíduos com TEA e um grupo de 82 indivíduos com desenvolvimento típico. Certo? E aqui vale o mais relevante, tá, do estudo. O estudo avalia as alterações da conectividade funcional do TEA por meio de estatísticas de redes cerebrais. Então, nesse esquema de redes, tá, o cérebro foi dividido em regiões discretas ou nódulos, tá, que interagem por meio de conexões ou bordas, certo? E é o seguinte, em resumo, a gente vê nos resultados uma combinação de superconectividade e subconectividade, com níveis de conectividade significativamente diferentes entre os grupos TEA e típico, tá? Então, primeiro, olha, uma rede com conectividade significativamente aumentada no grupo TEA foi observada e a gente tem aqui um diagrama da conectividade dessa rede para os dois grupos, ASD, autista e típico. Tá? Você vê que existe um aumento. Tá? Agora, essa rede em questão, tá? Vamos ver essa rede aqui, ó. Você está vendo? Ela inclui, tá, 21 regiões cerebrais, que estão conectadas por 24 bordas. Tem contato direto em 24 pontos. E a gente vê que essa rede inclui principalmente a região do lóbulo temporal, que está em azul, os gânglios de base, que estão em laranja, e o sistema límbico, que está em verde. Tá? Então a gente tem um aumento nessa rede. Agora, ao mesmo tempo, uma rede que mostra conectividade diminuída em indivíduos com TEA, em comparação a típicos, também foi observada. Tá? Então, temos aqui, olha aqui, uma com a rede diminuída, certo? Uma outra rede, tá?
Aí o diagrama com a conectividade dessa rede para os dois grupos. Quer dizer, é significativa a diminuição. Tá? Agora, no caso da rede com conectividade diminuída, essa aqui, a gente tem 14 regiões cerebrais conectadas por meio de 14 bordas. Então, tá vendo aqui? Essa é a região onde a conectividade está diminuída. Tá? E nota que a rede envolve principalmente regiões do sistema límbico, em verde, e do lóbulo frontal, em azul. Agora, vamos examinar esses dois cenários, tá? Um pouco mais a fundo. Tá? Sempre respirando para ser feliz. Mas é o seguinte, ó. Quanto à rede com conectividade aumentada, quer dizer, a superconectividade, que envolve o temporal, o límbico e os gânglios de base, tá? Tem nesse bolo o giro temporal medial, que tem uma função ligada com a avaliação de distância, reconhecimento facial e interpretação do significado da palavra, entre outras coisas. Tá? Então, essa região não apresenta conectividade com o lóbulo occipital, que recebe e processa estímulos visuais, ou com o lóbulo frontal, que contrasta a informação de forma racional, comparando as coisas com conhecimento prévio. Tá? Então, basicamente, vou voltar a imagem aqui. Essa imagem aqui que eu quero, ó, essa aqui é o superconectado, tá? Conectividade que a gente está falando. O giro medial temporal está aí, tá? E tem ligação muito robusta com os gânglios da base e os nódulos do sistema límbico. Tá? E nesse contexto, os gânglios de base no cérebro têm um papel importante no timing, no compasso, na distribuição da atividade motora. Tá? Então, as alterações nessa rede causam os movimentos hipercinéticos repetitivos, entende? Enquanto isso, no sistema límbico, a alteração dessa rede, tá, desregula a resposta instintiva a estímulos, tá, e também ao gerenciamento das emoções. Fica desregulado. Né? Agora, quanto à diminuída, agora temos aqui a conectividade, a subconectividade, conectividade diminuída, né? Que essa é a rede que está em questão, né? Que inclui o sistema límbico e o lóbulo frontal. Né? E aqui é importante relevar a presença do córtex órbito-frontal, logo atrás dos olhos, tá? Porque é lá que rolam os processos decisórios, especialmente relacionados às condições de recompensa e punição, que são super importantes para o aprendizado da gente e estão intimamente ligados à resposta emocional. Entendeu? Está tudo aqui. Aliás, o órbito frontal é a inteligência emocional da gente mora no órbito frontal. Tá? Então, em suma, essa área tem um papel fundamental na aprendizagem adaptativa. Prazer e punição é o que faz a gente adaptar. Tá? E por isso, a interrupção da conectividade no órbito frontal causa toda espécie de alteração no processo cognitivo, emocional e comportamental, no pensar, no sentir, no agir. Quer dizer, a aprendizagem fica comprometida porque a transferência de dados não está acontecendo na velocidade necessária para contemporizar os eventos neurofisiológicos. Tá? E aqui vale a gente reiterar o seguinte, sempre vale a pena lembrar, olha, nunca se esquece que a integração de dados por trás da funcionalidade do cérebro, essa integração é feita no tempo. E o tempo precisa ser percorrido. Tá? Por isso é que a gente tem bandas de ondas cerebrais, com velocidades de propagação
atribuições e características funcionais distintas. Tá? Só um parênteses importante. Lembra que as frequências de ondas delta, teta, alfa, beta e gama vão de 1 Hz até 140 Hz, o que chega através da prática da meditação, que está bem documentado. Yogi chega a 140 Hz. O ponto é que as ondas cerebrais têm velocidades diferentes, precisamente porque o cérebro tem ritmos e períodos de integração variados. Tá? Mas, no final, tudo sempre se integra por meio de períodos temporais. Se isso não acontece, não existe funcionalidade, certo? Então, fecha parênteses. Mas talvez o sistema límbico seja o melhor exemplo dessa funcionalidade, porque controla a nossa resposta emocional e instintiva diante de estímulos que causam tanto prazer como medo. Tá? Então é essencial na aprendizagem adaptativa, que ocorre através do condicionamento operante, que associa uma ação a uma reação, certo? Uma pergunta a uma resposta, que pode causar emoções positivas de prazer e emoções negativas de medo. E tipicamente nós associamos a experiências anteriores aos sentimentos, porque essas experiências nos causaram, tá? O que elas nos causaram tem uma associação com o que a gente se depara. Agora, quando a conectividade diminuída na rede límbico-frontal, aqui ó, da imagem, em caso de TEA, quando a interrupção da conectividade entre o córtex órbito-frontal e o sistema límbico sugere precisamente que as emoções são processadas pelo sistema límbico, mas não são capazes de continuar o caminho até o frontal, onde teria havido a comparação com conhecimento prévio para qualificação da emoção. Então essa qualificação não acontece, tá? E para finalizar, eu quero pontuar que as regiões envolvidas na subconectividade e na superconectividade estão identificadas hoje, elas estão englobadas na chamada teoria da mente, tá? Que explica o seguinte: os humanos, através do sistema de neurônios espelho, tá? Que estão situados no frontal, parietal e temporal, principalmente, são capazes de identificar, entender e prever os humores, as emoções e as ações das outras pessoas. Então, nesse sentido da teoria da mente, tá, o desafio do TEA é superar a incapacidade de espelhamento para então adotar o ponto de vista das outras pessoas, certo? Então, por hoje é isso. O próximo episódio vai ser a continuidade lógica desse aqui. Eu vou falar exatamente sobre o sistema de neurônios espelhamento cerebral. Tá? Porque assim como acontece com os circuitos neurais que estão subjacentes à conectividade funcional que a gente estava vendo agora, o sistema de espelhamento também está interrompido ou prejudicado em crianças com transtorno. E a gente vai entender direito como é que isso ocorre, ok? Então até lá.